certo, irmã Michele? Cadê a irmã Michele? Cadê a irmã Miriam? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava na outra página, tá? Por isso que talvez alguns irmãos estranharam. Mas agora estamos na página certa. Tá bom? Nós estávamos na outra página. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos dando aí início a esse trabalho. Nós estávamos na outra página, agora voltamos para o Face do missionário José Fernandes. E nós vamos aí adorando a Deus, né? Aqui em Francisco Morato tá frio. Eu não sei na sua região, mas nós estamos aqui em Francisco Morato, São Paulo. A nossa saudação para todos os moratenses, glória a Deus, que sempre estão conectados aí conosco, né? Aqui também para os nossos vizinhos, a nossa saudação também. Também para todos os irmãos aqui que fazem parte da Grande São Paulo e também interior de São Paulo. Glórias ao nome de Jesus. Nossa saudação para todos os irmãos do Nordeste, Bahia. Domingo tinha irmãos de Bahia, Pernambuco, conectados conosco. Glória a Jesus. Nossos irmãos do Maranhão também tinha irmãos do Maranhão. Glória a Deus. Enfim, meus irmãos, lá de Belém do Pará, nossa irmã Evanilda Mendes, lá de os irmãos também do Amapá, Macapá, Boa Vista, nossos irmãos de Amazônia, Manaus, enfim, irmãos, todos os irmãos de Minas Gerais, nosso irmão Josias, Deus abençoe, nosso irmão Gilvan, glória a Deus, né? É bom ter os irmãos conosco e também fora do nosso país, aí onde os irmãos também estão sempre conectados conosco. Bendito seja o nome de Jesus, para nossa irmã Benedita, a paz do Senhor Jesus, para nossa irmã Leni, nosso irmão Ailton, nossa irmã Leci. Que bênção, meus irmãos, né? Pena que nós não podemos falar o nome de todo mundo, mas Deus, Ele é fiel. A saudação para todos os irmãos, obreiros e ministros do Senhor Jesus, a paz para todos. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é um culto de ensinamento e nós vamos estar aí fazendo uma oração de agradecimento ao nome do Senhor. Glória a Deus. Soberano e eterno Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, ó Deus, amado e fiel, te louvando, Senhor, te exaltando e glorificando o teu nome, ó Santo de Israel. Nos dê graça, nos ajude, Senhor, para que nesta noite nós possamos fazer esse trabalho de forma, ó Deus, de forma poderosa no teu nome, para que o teu nome, ó Deus, venha ser exaltado mais uma vez. Deus forte e poderoso, nos dê graça, Jesus. Abra a porta da palavra nesta noite, Senhor. Abençoe, meu Pai, o teu povo, ó Deus. Deus poderoso e fiel, conceda-lhes vitória, Senhor. É o nosso pedido e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz para nossa irmã Mira, nosso irmão Roberto. Glória a Jesus. Também para a sua sogra, a nossa amada irmã, nossa irmã Célia. Deus abençoe a todos vocês aí de Cajamar, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesta noite Deus tem uma palavra de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é fiel, eterno e poderoso. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino da harpa, né? Nosso hino da harpa cristã, como sempre nós fazemos, e vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso hino da harpa cristã, glória a Jesus. Você vai adorando e você vai exaltando ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Oh, Deus fiel, eterno e poderoso, aleluia. Deus maravilhoso, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Louve a Deus, exalte o nome dele, aleluia. Glória a Jesus, Deus poderoso. Deus maravilhoso e fiel, aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus para todos sempre. Louve, exalte o nome dele, aleluia. Como é gostoso adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus soberano, eterno e fiel. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus, aleluia. Oh, maravilha, Deus. Louve ao Senhor Jesus. Nesta noite, adoro o nome dele, aleluia, glória a Deus.
Deus maravilhoso e poderoso, glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Deus é fiel, Deus é eterno. Como é bom servir e adorar a Deus, né? Nessa noite, para a glória do Senhor. Nós iremos falar um pouquinho sobre Abraão, sobre a fé que esse homem teve, e ele foi aí honrado por Deus pela fé que ele teve no Senhor. E daí tornou-se não só para nós, mas para toda a humanidade, um exemplo de fé. Não é? Bendito seja Deus. Eu convido você para abrir suas Bíblias comigo no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, no capítulo de número 12. No capítulo de número 12, nos fala sobre o chamado de Abraão, que antes era Abrão. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, lhe tinha dito. E Ló foi com ele, e Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Bendito seja Deus. Meus irmãos, veja bem, a paz do Senhor, diácono Roberto Pereira, Deus abençoe. A paz para sua mamãe também. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho desse personagem. Quem era Abrão? Como surgiu Abrão? De onde veio Abrão? Abrão, ele era natural de Ur dos Caldeus, antiga Caldeia. Seu pai, Terá. E ali viveu Abrão. Desde seu nascimento até ele crescer. E agora Deus, nossa irmã Célia Bernardo, a paz do Senhor Jesus. E agora Deus aparece para Abrão e lhe faz uma promessa. Aí entra a grande questão. As promessas de Deus na nossa vida. Nossa irmã Leni, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Veja bem. O ser humano, nós temos um hábito de não querer esperar. Quando Deus nos faz uma promessa, amém. Quando Deus nos faz uma promessa, tem promessas de Deus que demoram a se cumprir, outras não. São promessas do Senhor. Não fomos nós quem pedimos para Deus fazer para nós nenhuma promessa. Nasce no coração do Senhor, nasceu. E Deus nos fez uma promessa. Às vezes, as promessas são para já. Às vezes não. E é necessário que nós tenhamos fé para alcançá-las. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara. Se nós não tivermos fé para alcançá-las, fica difícil. Porque sem fé é impossível
agradar a Deus. Você vai encontrar na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, Deus faz uma promessa a Abrão. E ele sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E todos aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Mas os que te amaldiçoarem, também eu os amaldiçoarei. Agora veja bem. Segundo a história, diz que Ur, os caldeus, era uma cidade de muito movimento da sua época. Era uma cidade que tinha um turístico religioso, né? Também tinha uma agricultura forte, mas a idolatria predominava Ur dos Caldeus. Daí o motivo pelo qual Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Mesmo Abraão não se contaminando com a idolatria. Mas Deus tinha algo grande com Abraão. E, logicamente que naquele lugar Deus não ia conseguir realizar. Ah, mas para aí, irmão, Deus não é... Sim, Deus é todo poderoso, com certeza. Mas tem coisa que somos nós que temos que fazer. Imagine se o próprio pai de Abraão era idólatra. Terá. E aí quando Deus faz a promessa a esse homem, Abraão, Deus não diz o local para onde ele vai, quanto tempo duraria para chegar lá, como seria isso. Deus não disse nada disso para ele. Deus só falou: sai da tua terra. Veja aí agora a obediência de Abraão. Simplesmente ele resolve obedecer. Ele não ficou questionando com Deus: Senhor, mas para onde eu vou? Qual é o lugar? Quando partirei? E por que eu terei que sair daqui? Será, Senhor, que eu vou de avião? Qual é o voo? Primeira classe, segunda, terceira? Quando eu vou partir? E a minha família? Como eu faço? Meus parentes? Como que vai dar isso aí? Como que é isso, Senhor? Não. Simplesmente ele chega em casa, comunica o que lhe aconteceu e diz: eu vou sair. Agora você imagina como que não ficou a cabeça do pai de Abraão, da família dele, da esposa dele, que ele já era casado com Sara, que é Sarai. Como se dará isso? Imagina você, quando você chega na sua casa, ou você chegou, não sei,
E você contou que era crente, e seu pai não é crente, nem sua mãe. E aí? Choque térmico. Que loucura é essa? Aí você já toma logo um choque. Foi assim com Abraão. Foi diferente não. Só que ele resolveu obedecer a Deus. É aí que entra a fé, irmãos. Coragem. Porque se você não consegue obedecer ao Senhor, como terá coragem para executar tal algo? E ali Abraão tinha ele tinha 75 anos quando partiu. Ali. Agora você imagina. Por isso que a palavra diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Se você tiver Bíblia, acompanhe aí. E se você não tiver, baixe ela. Vamos aprender a palavra de Deus. Você pode até questionar. As minhas escolhas. Mas você não pode questionar a palavra de Deus. Carta aos Hebreus está no Novo Testamento. Para quem não conhece, que não tem intimidade, que não tem intimidade com a palavra. Está no Novo Testamento. Se você pegar Apocalipse voltando, rapidinho você encontra a carta aos Hebreus. No capítulo 11, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento. E a prova a fé é o firme fundamento. Das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Fé. E a palavra diz que pela fé os antigos alcançaram grandes testemunhos. Pela fé. Colocando a fé em ação. Deus falou, está falado. Se ele mandou aguardar, guarde. Se ele mandou sair, saia. Se ele mandou ficar, fica. Crente anda de fé em fé. Crente precisa aprender a obedecer ao Senhor. Isso aí gera fé. Olha, Abraão. Você consegue imaginar? Você consegue fazer aí uma análise de como ficou Sara quando Abraão falou para ela: nós vamos embora. Umas coisas aí, vamos preparar tudo aqui, porque o Senhor falou comigo. E disse que eu tinha que ir para aí, eu tinha que ir para uma terra distante. Aí
momentos. Que terra, Abraão? Que lugar? Que cidade é? Que país é? Tu nunca saiu daqui, tu foi criado aqui. Tu não sabe mais nem andar, tu não sabe andar mais nem 20 metros depois da cidade aqui. Pra onde tu vai? Que Deus que é esse que fala com você e não diz para onde vai? Me explica isso. Eu imaginando Sara questionando Abraão. Agora é o pai dele. Por isso, irmãos, que tem coisas na nossa vida que no momento nós não entendemos. Só lá na frente do que vamos entender. Simplesmente ele resolveu obedecer. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Agora lá na frente, Abraão já caminhando, Abraão comete um erro grave. Um erro grave. Quando o rei olha para Sara e ali se engraça de Sara, e os reis eram diferentes de hoje, se ele falasse que uma determinada mulher teria que servir a ele, tinha que servir mesmo, acabou. Não tinha questionamento. Era o rei. E aí o rei faz uma pergunta se ela era esposa dele. Ele disse que não. Que ela era irmã dele. De fato, ela era irmã. Mas não irmã legítima. Porque ela era parente dele. E agora? Faltou a fé. Faltou a coragem para dizer, não, ela é minha esposa. Porque Abraão temeu que o rei mandasse matar ele. Tomasse ele e mandasse matar ele. Então ele aí dá uma escapulida. Entende a minha linguagem? Ele escorrega. E aí comete um erro. Isso provando, irmão, que somos humanos. E cometemos erros. Todos erram. Lá na frente, aí nós vamos ver outro fato de Abraão, outro erro de Abraão, outra falha. Esse grande homem de Deus. Sara agora chega para Abraão e diz o seguinte, Abraão. Deus nos fez uma promessa, é verdade, mas estamos avançados em idade. E aí? Sara não era muito crente não, viu, irmão? Sara dava uma escorregada feia. Aí Abraão deixa de dar ouvido à voz do Senhor e dá ouvido à esposa. Ora,
Deus não falou com Sara, falou com Abraão. Deus não fez a promessa a Sara, fez a Abraão. É o seguinte, eu vou te dar a minha empregada aqui, egípcia. Você dorme com ela e aí ela vai gerar um filho. E esse filho passa a ser nosso. Porque era um costume, era uma cultura dessa época. Quando a mulher ela era estéril, ela pegava a sua empregada e dava como mulher para o marido. Uma vez que gerasse filhos, esse filho não era da mãe biológica da empregada, mas sim da senhora. Entendeu? Agora olha bem. Procura entender aí o arrumadinho que Sara está fazendo. Para Deus nos abençoar, não precisamos fazer arrumadinho. Deus não depende de ajuda de ninguém. Agora Abraão dá ouvido à voz da sua esposa. Agora veja as consequências do erro. Abraão se deita com a empregada. A empregada fica grávida. Nasce o menino. E agora Sara, ela vai colher o que ela plantou. A empregada se vira contra Sara. Porque agora se acha no direito. Agora ela não é mais uma empregada comum. Agora ela é mulher de Abraão também. E aí começa agora as farpas. Com Abraão, com a escrava. Chega um ponto que ela diz, olha, manda essa mulher embora. Porque eu pensei uma coisa e foi outra. Ela não quer me dar o filho, não me deu o filho dela. Então eu não quero ela mais na minha casa. Por favor, manda ela embora. Veja aí as consequências do erro, Sara. E aí Abraão fica sem saber o que fazer. Porque era filho dele também. E aí Deus, vendo aquilo, Deus fala com Abraão. E não, Abraão, faça o que Sara está mandando. Manda o menino embora com a sua mãe. Porque Deus estava vendo ali os atritos. Esse grande homem de Deus, esse homem de muita fé, mas deu aí umas vaciladas na fé. E esse mesmo homem, Deus chama ele de meu amigo. Amigo de Deus. Isso prova para nós, irmão, que não tem ninguém perfeito. O único perfeito é Deus. Viu? O único perfeito é o Senhor. Se você está aguardando algo da parte do Senhor, fique
esperando, irmão. Ele é fiel. Ele vai cumprir com a sua palavra. Não precisa você entrar em pânico. Ah, não, Deus falou comigo, mas faz muito tempo. Eu acho que Deus não vai cumprir, não. Deus até esqueceu de mim. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Até hoje nunca se cumpriu. Descanse no Senhor. Descansa em Deus. Deus não depende de homem nenhum para abençoar alguém na terra. Deus não precisa de arrumadinho, tá? Igual fez Sara. Olha as consequências aí, ó. Olha o problemão que Sara arrumou. Agora. Porque quis ajudar Deus. Faltou o que nela? Faltou fé. Ela não creu na promessa que Deus fez ao marido. Porque se ela tivesse dado crédito, ela jamais iria fazer o que ela fez. E aí Deus, vendo a situação agravada, porque começou a ter um choque. Começou a ter um choque. Então precisamos ter fé para alcançarmos de Deus as suas bênçãos. Precisamos acreditar, irmão. Não interessa o tempo. Se ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Não precisa você querer fazer do seu jeito. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque na hora certa ele vai fazer o milagre. Na hora certa, Deus vai trabalhar. Mais na frente, nós vamos ver separar de Ló. Quando está ali perto de Sodoma e Gomorra, e aí havendo muito atrito entre os dois, por causa de suas propriedades, seu gado, ele diz, olha lá, aqui está as campinas verdejantes, muito pasto, que maravilha, e aqui está o deserto. Para onde tu escolher, tu vai. E Ló muito esperto, ambicioso, olho grande, bateu os olhos, assim, opa, é aqui, olha aí, aqui tem pasto, aqui tem tudo, terra fértil, opa, é aqui que eu quero. Tio, vou ficar com essa parte aqui, tio. E Abraão ficou no deserto. Mas a promessa de Deus na vida de Abraão, ela se cumpre. Abraão no deserto foi próspero. Cresceu. Porque a bênção do Senhor estava com Abraão.
Muitas das vezes tomamos decisões sem orar ao Senhor. Às vezes as ofertas são tão bonitas, são tão grandes, que nós nem oremos a Deus. E aí está o erro e o risco, irmão. Precisamos orar para ver se realmente é aquilo que Deus quer ou não. Para que nós possamos seguir bem. Precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão mas lá na frente, Deus pede a Abraão, filho dele. Agora Abraão já era pai. Biológico. Agora Deus pede Isaque. E aí vem outra batalha. Abraão não nega seu filho ao Senhor. Abraão não discute. Abraão não questiona Deus. Abraão não vai na casa de A, na casa de B, atrás de profeta fulano, na profeta cicrana. Para saber se era Deus ou não falando com ele. Abraão sabia que era Deus. Ele tinha certeza. E aí tem um outro caso interessante. Abraão não conta para Sara. Porque ele já tinha tido a experiência anterior. Não, dessa vez eu vou ser vigilante. Porque você imagina se ele conta para Sara, se ela ia deixar jamais. Filho dela? Não. Vai matar outro, meu filho não. Você é doido? O que foi que deu na sua cabeça? Que Deus é esse? Porque Sara não acreditava muito. Sara não era aquela crente espiritual. Ela era aquela crente carnal. Ela ia pela vista. Se o negócio fosse bom para ela, era Deus. Se não fosse, não era Deus. E Abraão sai calado de manhã, pela madrugada, pega o menino e vai embora. E aí Deus mostra o lugar para onde ele deveria levar o menino. Chega lá no pé do monte. Abraão com seus empregados, o menino. Aí diz, olha, fiquem aqui, me aguardando, porque eu subirei com o moço, no caso Isaque. Mas nós vamos subir para adorar, mas voltaremos. Imagina? Se fosse outro, ó, fiquem aqui, qualquer coisa, sobe lá no monte. E aí alguma coisa aconteceu lá. Vocês estão pensando que era estrada limpinha como é hoje, né? Lá tinha um restaurante, lá tinha um belo de um café que eu poderia tomar. Não tem nada não, irmão. É só mato. E pedra, e morro, e frio. E frio. E Abraão sobe o monte. Quando chega lá, está subindo,
O menino olha assim e fala: pai, aqui está a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Ele responde: para si Deus proverá. Deus proverá um cordeiro para você. Olha a fé de Abraão, olha a fé desse homem, irmão. E muitas vezes nós tombamos na primeira batalha. Perdemos a fé, saímos da igreja, ficamos dando desculpa, todo mundo não presta na igreja. Não, saí por conta de fulano, saí por conta disso, saí por conta daquilo. Mas nunca assumimos os nossos erros. Não saí porque eu não vigiei. Não, nunca nós falamos isso. E muitas das vezes, quando se ouve falar de Jesus, se comporta como que nunca tivesse ouvido. Né? Está com tanto demônio que ele nem percebe. Que é isso, irmão? Sim, senhor. A palavra diz que a casa está vazia e adornada. A paz do Senhor Jesus para nosso irmão Bernardo, sanfoneiro aí de Morato, glória a Deus. Sua esposa, irmã Marta, diaconisa da casa do Senhor. Deus abençoe vocês. Então veja bem. Abraão, ele sabia que Deus não ia deixar ele sacrificar o menino. Mas que Deus ia entrar com a providência. E aí ele vai. Quando ele chega lá em cima, Deus prepara o milagre para Abraão. Preparou um cabrito para o holocausto. Vendo o tamanho da fé desse homem. Calado, orando ali, pedindo a Deus uma provisão, né? Mas tem crente que não faz isso. Quando está tudo bem, ele tem uma fé de remover montanhas. Mas quando está tudo errado, ele começa a murmurar, reclamar. Não, Deus não está comigo. Que é isso? Deus não faz isso comigo, não. Faz não. Deus não. Isso aí não é Deus, não. Que é isso? Irmãos, somos provados todo o tempo. Todo o tempo nós somos provados. O que nós precisamos é entender o processo que estamos passando, o porquê Deus está nos provando daquele jeito. Abraão não murmurou, não questionou com Deus. Olhe, quando recebemos uma mensagem de Deus, uma promessa de Deus que é bênção na nossa vida, maravilha. A gente pula, sapateia, fala língua estranha, coisa linda, coisa do céu, Deus é comigo, aleluia, glória a Deus. Que maravilha! Passam-se os tempos e a promessa não se cumpre.
começamos a desanimar. Será que é Deus? Será que foi Deus realmente? Sei não, hein? Acho que não. Já passou tanto tempo. Já a promessa não se cumpriu, porque não foi de Deus. Aquele profeta estava tomando água de torneira. Tudo tem o seu tempo, irmão. Nem tudo é para ontem, nem tudo é para hoje. As promessas de Deus, ela tem um tempo de se cumprir. Tem umas que é para hoje, outras é para amanhã, outras vão demorar. Ele conhece o vaso. Ele vai preparar o vaso. Já viu como que é o vaso? Para colocar a flor dentro, a rosa? Primeiro você prepara o vaso. Coloca a terra, tudo tal, bonitinho, ajeita. Para depois você plantar ali a rosa. Plantou, aí vai cuidar dela e tal, para dar os frutos lá na frente. Assim mesmo é o crente, irmão. Porque se Deus não preparar, nós nos perdemos. E aí a bênção deixa de ser bênção. Então primeiro ele prepara. A Bíblia diz que Abraão, ou Abrão antes, ele foi chamado de pai na fé. Você vai encontrar isso aí em Romanos capítulo 4, e versículo 18. Quando ali Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança. Quando não tinha mais como crer, ele continuou crendo. Quando não tinha mais possibilidade humana, Abraão continuou crendo. Não, Deus vai fazer. Ninguém tirava o foco de Abraão, ninguém. E é assim que temos que ser. Tem pessoas, amigo nosso, né? Você está ali na igreja com ele e tal, tá aquela bênção, aquela maravilha e tal, e de repente passa-se os tempos, você não vê mais ele. Quando você vai ver, o camarada está fora da igreja. E o pior, você fica se escandalizado com o comportamento dele. Parece que nunca conheceu Jesus. Precisamos crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Israel andava por vista. Ou seja, primeiro eles viam o milagre para depois crer. A igreja anda por fé. É diferente. Primeiro nós temos que crer para depois contemplar o milagre. Jesus está em um certo lugar, de repente lhe chega um grande empresário e diz: Senhor,
Eu não sou digno aqui de te incomodar. E nem quero tomar muito seu tempo, porque eu sei que o senhor é um homem muito ocupado. Tem muitos compromissos. Mas somente me diga só uma palavra. Não precisa se preocupar. Não precisa ir na minha casa, não precisa nada disso. Só uma palavra. E meu criado sarará. Jesus diz, olha, mas nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele diz, olha, eu sou homem igual ao Senhor. Eu sou homem de autoridade igual ao Senhor. Eu mando e ele vai. Digo, vem, ele vem, porque são meus empregados. Então, como eu sei que o Senhor também é Senhor de autoridade, então só uma palavra. Não precisa mais nada, só uma palavra. Só uma palavra e o meu criado sairá. A gente tem que entender, irmãos, que para Deus abençoar você e a mim, bastamos só crer. Só que crer sem duvidar. Porque tem crente que ele ora pela manhã. Nosso irmão Luciano Rodrigues, a paz do Senhor, meu irmão, nos abençoe. Né? Glória a Deus. Oramos pela manhã. E quando é a noite, nós já estamos de novo perguntando ao Senhor, e aí, Senhor? Cadê minha bênção? Quando é que vai acontecer? De manhã nós estamos no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Quando é a noite, já vai para o 70 aí. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, e me dá vitória. Nós não temos paciência, irmão. E aí falta fé. Que aquele que realmente crê, ele espera no Senhor. Eu não estou dizendo aqui para você que é fácil. Não, não é. Não é fácil. Mas precisamos acreditar. Domingo, graças a Deus, a minha esposa esteve aqui comigo. A irmã Inês. Né, os irmãos viram. Tá bem. Ontem ela fez a quimioterapia. Hoje está um pouco caidinha. Já não está mais aqui comigo hoje. Mas domingo, se Deus quiser, ela vai estar melhor, vai estar aqui. Mas no meio desse processo, teve um momento que muitos disseram, vai. Agora vai. Prepare aí a funerária, prepare o caixão, prepare tudo, que vai. Eu falei, não, não vai. Não vai. Porque o Deus, o qual nós servimos, quando ele diz sim, é sim, irmão. Se ele disser não, é não. Precisamos acreditar como acreditou Abraão. E às vezes juntava ali os cacos, juntava a fé, tinha que buscar, fé de onde não tinha, dobrar o joelho, colocar as mãos, orar a Jesus, estamos aqui.
e Deus bradar, você precisa acreditar. Confiar no Senhor. Ainda que todo mundo diga que você está errado. Mas se Deus te fez a promessa e você está crendo, está aguardando, continue aguardando. Porque vai chegar ao cumprimento. E aí eu digo, começa a te organizar. Começa a te preparar. Começa a fazer a programação. Para quê, pastor? Para o culto de ação e graças. Porque vai acontecer um milagre em nome de Jesus. O que você precisa fazer é acreditar, confiar, esperar no Senhor. Porque no momento de Deus, não é no teu não, é no momento dele, é na hora dele, é do jeito que ele escreveu os seus anais para você se abençoar. Não é do teu, não é do meu, é do jeito dele. Não adianta fazer cara feia, não adianta espernear, não adianta nada disso, irmão. É na hora de Deus. Abraão creu e foi abençoado por Deus. Por isso. Amém? Creia nesta noite em nome de Jesus. Continue crendo. Continue esperando. Continue aguardando. Porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Agora vamos orar. Orar pelos irmãos que pediram oração, né? Os irmãos que querem fazer parte do grupo. É só colocar embaixo nos comentários, eu quero fazer parte do grupo, pastor. A irmã Miriam vai estar entrando em contato com você, você vai estar deixando o telefone, ela vai estar colocando você no grupo. E no dia dos cultos, você vai estar aberto. E aí você entra, faz seu pedido de oração, deixa seu comentário, para que nós possamos estar orando por você. Antes dos dias, você pode ver tudo que está sendo postado, mas você não pode entrar no grupo. Tá? Mas no dia estará aberto para você deixar seus pedidos de oração. Está bem? Vamos orar. Você que tem um problema de enfermidade, você que está com um problema de desemprego, você que está aguardando um milagre da parte de Deus, eu não sei o que é, mas está aguardando. Muita gente está sendo abençoado, estão recebendo a bênção, né? E eu estou vendo poucas pessoas, quase ninguém, agradecendo a Deus nos comentários, irmão. Já estou vendo crente, não é um só não, contando para mim que receberam a bênção. Então, por gentileza, meu filho, minha filha, quando você recebeu o milagre, coloque embaixo, olha, pastor, eu recebi o milagre de Deus. Não precisa você contar. Recebi a minha bênção, recebi meu milagre. Para que os irmãos vejam, e aí a fé dos irmãos aumente.
e que nós paremos de orar por você por esta causa. Imaginou? Você recebe a bênção, está de porta à vitória e eu estou aqui orando por você, orando por uma coisa que você já recebeu. Então, em nome de Jesus, se você está aguardando de Deus uma bênção, aonde você estiver, coloque as suas mãos assim, ó, em posição de receber. Se você está orando por alguém, se está alguém enfermo perto de você, coloque as mãos sobre ela. Ah, pastor, mas eu não posso. Eu estou dizendo como ministro do Senhor. Eu não posso estar aí. Então você vai colocar as suas mãos sobre a pessoa. Se é você, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Se a pessoa não está perto de você, estenda as mãos em direção aonde você acha que a pessoa está. E vamos orar. Eu vou unir a minha fé com a tua. Vamos fazer uma corrente de fé agora. E eu tenho certeza que Deus vai te alcançar com um milagre no nome de Jesus. Então somente creia como creu Abraão. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos, ó Deus poderoso, amado e fiel, apresentando ao Senhor o teu povo. Meu Deus, cada um, Senhor, tem algo diferente. Está te apresentando, Senhor, algo diferente. Tem outros, meu Pai, que estão aguardando uma bênção, Senhor. Uma porta de emprego. Outros, ó Deus, é a enfermidade, Senhor, que nos sara. Outros, meu Pai, estão com depressão. Outros, Senhor, com outros problemas que nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, Senhor. Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus, que vá ao encontro desse irmão, dessa irmã, Senhor, desse casal. Oh, Jesus querido, entra com a providência, Senhor. Estamos te pedindo em nome de Jesus. Entre com a providência. Faz um milagre, meu Pai, acontecer na vida do teu filho e na vida da tua filha, Senhor. Ó Santo de Israel, Deus poderoso e glorioso. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o milagre aconteça. Pai Santo e Pai amado, para que o teu filho, Senhor, e a tua filha venha contar a bênção e o testemunho, Senhor. E nós te louvemos e nós te agradecemos, ó Deus fiel, neste momento, pelo milagre alcançado, Senhor, do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia. Então somente creia, meu amado irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Medite nessa letra
esse hino. E daqui a pouco vamos orar pelo encerramento do trabalho. Ó. Deus é fiel, irmão. É o mesmo que esteve com Moisés. Seu pastor e cantor Isaías Santana, lá de Moá. Deus abençoe meu nobre pastor, por seu ministério em nome de Jesus. Deus não muda. Deus que cuida de você. Deus abençoe o casal, né? Pastor Isaías e Eliana, lá de Moá. Deus abençoe. Os seus filhos ele socorre, sim. Coloque a sua fé em ação. Creia no nome de Jesus. A palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Cuida de você. E se você está passando por algum momento de provação, não é para a tua morte, é para a glória de Deus. Ah, pastor, está difícil, é verdade, irmão. É difícil, mas não é impossível. Lucas 1:37, o anjo disse para Maria: tudo é possível de crer. Aleluia, creia. Maria, para Deus nada é impossível. O impossível na tua vida e na minha vida, Ele torna possível acontecer o milagre. Se o problema Ele resolve, os seus filhos Ele socorre, sim. Deus cuida de Ah, como Ele cuida nos mínimos detalhes. Deus cuida de você. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é surpreendente. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Aleluia, Ele cuida. E como cuida, irmãos? Eu sou prova disso. Você que está aí participando conosco desse trabalho, olhe bem para mim. Aqui, ó. Uma criança que nasceu sem falar, sem andar, sem ver e sem ouvir. E aí? É milagre ou não? Como é que eu não vou adorar a esse Deus Todo-Poderoso? Fala para mim aí. Eu não sei qual é a tua causa, mas crê no nome de Jesus. Porque o milagre vai chegar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, estamos chegando ao final do trabalho.
você quiser participar do grupo, é só se manifestar aí, coloca embaixo. Nós temos também a nossa apostilha de orientação para evangelismo. Eita, pastor, agora é hora de tirar o dinheiro do bolso agora você vai cobrar, agora você vai começar a explorar nós. Não, irmãos, não. Essa cartilha, ela é uma cartilha de orientação para evangelismo. Ela é muito boa para missionários, para quem lidera grupo de evangelismo, para quem gosta de evangelizar. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Nossa, não. Ela vai te orientar direitinho. Se você quiser, você coloca embaixo nos comentários, pastor, eu quero a apostilha. Eu vou te enviar gratuitamente, sem nenhum custo para você. A única coisa que você vai fazer é colocar um canal para que nós possamos falar com você. Um e-mail, um telefone. Você vai colocar embaixo aí. E a irmã Mira Michele vai entrar em contato com você. Você não vai pagar nada por isso. Ela é gratuita. Temos também a nossa escola teológica, né? Curso básico de teologia, 1 ano de duração. Tá? Ela tem um custo baixinho, pequeno, e você estará aí se preparando melhor para a obra do Senhor. Glória a Deus. Tá? Que Deus te abençoe, te ajude. Deus abençoe nosso irmão Luciano, toda a sua família, nossa irmã Miriam, nosso irmão Isaías, enfim, todos os irmãos que estiveram e estão conosco nessa noite participando, irmão, desse trabalho. Esse trabalho ele acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, culto de ensinamento da palavra do Senhor. E também aos domingos, às 17h da tarde. Tá? Culto com a família. Então venha, participe conosco, adore a Deus, que é um trabalho sério. Você não vai ver aqui ninguém com brincadeirinha. Receba o milagre, receba a bênção, olha a cura, puta, tem não, irmãos. Deus conhece a cada um de nós. Então, desde já, agradeço a Deus pela tua vida. Que você tenha aí uma excelente noite na presença do Senhor. Tenha um sono abençoado, e que vai jantar daqui a pouco. Que você tenha aí uma quinta-feira repleta das bênçãos do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te graça, te ajude. E vamos orar agradecendo a Deus pelo trabalho nesta noite. Louvado seja Deus. Nosso irmão Luciano é de que cidade, meu nobre irmão? É de que lugar? Coloca aí embaixo para que nós possamos te conhecer melhor. Seja muito bem-vindo ao trabalho de Jesus, a fonte que salva. Glória a Deus. Soberano e maravilhoso Deus. A nossa gratidão a Ti nesta noite, Senhor, por esse trabalho, pelos irmãos, Senhor, pelos Teus filhos terem, ó Deus, participado conosco. Pai querido, Te louvemos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Deus fiel e eterno, Te louvemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizerem amém. Deus abençoe você e sua família, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.